Nós estamos trabalhando o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, versículo por versículo, pela misericórdia e graça de Deus. Esse trabalho nós fizemos, na única igreja que eu fiz foi em Osasco, foi um período de 2 anos e meio. São textos diferentes, então tem nada a ver, não é que você está repetindo o mesmo assunto, está dentro de um assunto, né? Mas são textos, versículos e temas diferentes a cada culto. E nós fizemos uma pesquisa em cima de Santo Agostinho, um livro que ele escreveu sobre Sermão da Montanha, ele escreveu isso mais ou menos em 400 depois de Cristo. Então nós temos o quê? Quase 2000 anos? 1600 anos, né? Lloyd Jones, John Stott, pastor Russell Shedd, Matthew Henry, foram as pesquisas que nós fizemos. Oração, né? Esse é o principal. E a palavra de Deus é aqui que está toda a riqueza. O Sermão da Montanha, muita gente pega o Sermão da Montanha como um ensino ético, moral, mas não é isso. O Sermão da Montanha, ele contém ensino de moral, ele contém ensino ético, mas ele é muito mais do que isso. Ele é vida, ele é a palavra de Jesus. Ele requer uma vida, uma vida com Deus, para nós caminharmos pelo Sermão da Montanha. Ele não basta ter só ética para vivermos ou lutarmos para viver no que aqui está. Precisamos da graça de Deus, porque pela nossa ética humana damos conta não, e pela moral do homem também, muito menos. Então, o versículo é o 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, bem-aventurados os pacificadores, felizes os pacificadores. Por quê? Qual é o resultado? Quem é pacificador? Serão chamados filhos de Deus. É tudo o que nós queremos. Nós aceitamos Jesus como Salvador para sermos filhos de Deus. Nós estamos aqui porque somos filhos de Deus e queremos ser filhos de Deus. E aqui esse texto está dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, aqui está um caminho para que eu e você sejamos filhos de Deus. Vamos todos juntos ler esse texto? Eu leio e você repita após mim. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meus amados, cada bem-aventurança dessa que nós estamos ministrando, ela está ligada a que passou. Então nós já vimos sobre bem-aventurados os pobres de espírito, que é a pessoa se esvaziar do seu eu, do seu ego, do pecado, de tudo. Bem-aventurados os que choram, aqui é choro não porque é medroso ou porque é mole, não, é chorar em confissão do seu estado de miséria e de pecado, né? Bem-aventurado os mansos, para ser manso tem que ter sido esvaziado. Bem-aventurado os que têm fome e sede das coisas de Deus. Bem-aventurados os que exercem misericórdia. Aí sim, você vai conseguir ser um pacificador. Porque quem não se esvazia de si mesmo, quem não confessa e chora pelo seu pecado, quem não tem fome de Deus, jamais será um pacificador, né? Para nós sermos pacificador, nós temos que ter o coração limpo, como já foi ministrado aí no verso 8. Bem-aventurados limpos de coração. Não tem como ser um pacificador se não tiver o coração limpo. E tudo isso aqui não requer ética e nem moral. Isso aqui requer o agir do sangue de Jesus na nossa vida e do Espírito Santo na nossa vida.
sem a ação do sangue de Jesus, sem a ação do Espírito Santo da nossa vida, não há coração limpo, não há coração misericordioso, não há fome e sede das coisas de Deus, não há um coração choroso pelos pecados cometidos, não há um coração pobre de espírito, né? Vazio de si mesmo. Essa declaração foi um choque para os chamados judeus zelotes. O que eram os judeus zelotes? Eram fazedores de confusão da época. Eram aqueles que se armavam para fazer guerra contra os romanos. E esses eram os zelotes, eles eram partidaristas, eram extremistas, igual nós temos aqui no Brasil. Nós temos fazedor de confusão da extrema direita, temos fazedor de confusão da extrema esquerda, e essas pessoas não somam, não ajudam em nada, só trazem confusão e prejuízo para o nosso país, né? Então, quando Jesus falou isso, foi um susto, porque um dos seus discípulos era zelote. E eles tinham essa ideia de um Messias militar, de um Messias guerreiro, de um Messias que vinha destruindo os seus inimigos. Jesus vai fazer isso, mas é que eles não entenderam que as profecias anunciava que o primeiro momento da vinda do Messias seria como cordeiro, seria sofrendo, seria para limpar os nossos pecados, seria como sacerdote. Na sua segunda vinda, ele virá como rei, para estabelecer o seu trono, jogar para o inferno os seus inimigos e Satanás com os demônios. Mas a sua primeira vinda, pelo Antigo Testamento, pela lei, pelos profetas, ele viria como cordeiro. Lá, já no Antigo Testamento, no Pentateuco, no livro de Levítico, o cordeiro morrendo era o símbolo que tinha que alguém morrer, para que todos fossem perdoados. Isaías 53 fala dessa profecia, dessa pessoa morrendo, desse servo, morrendo, se entregando humildemente. Mas eles não entendiam, eles entendiam a segunda parte da profecia, que era esse Messias vindo como guerreiro. E Jesus dá esse susto. Fala, bem-aventurado os pacificadores. Veja o momento político em que Israel vivia, subjugado pelo Império Romano. E havia um grupo zelote, e esse grupo zelote, que era de guerrilheiros, um partido político guerrilheiro, eles se achavam que eram usados por Deus, que eles serem esses fazedores de confusão, era Deus que estava usando eles. Aí Jesus vem e diz, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão filhos de Deus. Presta atenção que o versículo não termina no bem-aventurados os pacificadores. O versículo termina dizendo assim, eles serão chamados de filhos de Deus. Então, o versículo ele é completo. Porque os pacificadores são bem-aventurados? A resposta é, para ser pacificador aqui, conforme está falando a palavra de Deus, conforme Jesus está falando, é porque são pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. É impossível uma pessoa que não tenha Deus, que não tenha o Espírito Santo, ser um pacificador. Ele pode até ser uma pessoa que haja como paz, mas foi porque Deus usou aquela pessoa. Se ele não é um servo de Deus, ele pode até ter agido como instrumento de paz, mas foi porque aí Deus usou, falou, você vai ser um instrumento de paz. Como nós já vimos, às vezes, uma nação, um presidente de uma república, tentando conciliar dois outros presidentes que estão em guerras, né? Então, ser pacificador precisa ser cheio de Deus. Por isso que eu disse que para ser pacificador, você tem que estar ligado às outras bem-aventuranças aqui, que é ser limpo do coração, ser coração misericordioso,
ter fome e sede de Deus, ter chorado e ser uma pessoa que chora constantemente confessando o seu pecado, ser uma pessoa vazia de si mesmo, porque senão você nunca será um pacificador, e se não for pacificador, consequentemente, não é um filho de Deus. Nós observamos quantas guerras no mundo. Por que as guerras? Porque não há o Espírito de Deus nas pessoas. Lá na primeira família, um dos irmãos foi tomado de inveja e ciúmes do outro. Caim invejou a adoração, o culto, o louvor do seu irmão Abel e o matou. Ali já vinha da queda a falta da paz. Quem não tem paz, ele é invejoso, ele é fazedor de confusão, né? E Caim foi o primeiro sinal dessa falta de paz no coração dos homens, que aí se transferiu para as famílias, se transferiu para as cidades, se transferiu para as nações. São tensões internacionais constantemente, que nós estamos acompanhando aí. Isso não é de hoje e não vai acabar também. Nunca vai existir. Olha, o mundo está em perfeita paz. Isso nunca vai existir. A Bíblia diz que o dia que isso começar a acontecer, vai vir uma repentina destruição. Então nunca vai acontecer, pastor, mas o senhor é um homem de Deus, tinha que falar que vai acontecer. Não vai acontecer, porque se eu falar que vai acontecer, eu estou mentindo, porque a Bíblia diz que não vai acontecer. Por quê? Por causa do pecado do homem. E o pecado do homem, e o pecado no homem, e o pecado do homem, não deixa essa paz ser completa. Enquanto Jesus não estabeleceu o seu reino por completo, nós temos hoje paz localizadas nos corações daqueles que têm o Espírito de Deus. Mas fora isso, numa forma geral, não existe. Nós temos aí a ONU, né? A ONU tenta fazer um trabalho de paz entre as nações. Mas eu me lembro de um livro de Lloyd Jones, que era um pastor na Inglaterra. Conheci a igreja dele lá em Londres, Westminster. Na década de 50, na década de 60, ele já pregava que a ONU não conseguia resolver os problemas das confusões entre as nações. Isso em 60, imagina hoje. Né? Por quê? Porque o problema está no coração do homem. O pecado mancha o homem, tira a paz do homem. Então, isso tudo não deixa as pessoas terem paz. E aí vem as discórdias. Por que a gente vê tantas discórdias? Discórdia dentro de casa, discórdia dentro das igrejas, discórdia nas cidades, discórdia nas políticas. Olha a confusão que nós estamos vivendo no país. Cada dia uma novidade de confusão. Por quê? Porque o pecado mancha a mente, o coração do homem e tira a paz. É importante você ouvir esse estudo bíblico para você poder olhar as notícias, ouvir as notícias e manter-se em paz, porque aí você tem uma visão do que é o mundo à luz da palavra de Deus. Porque pastor, mas para que mesmo que eu estou ouvindo esse estudo bíblico? Para você ter uma visão do mundo à luz da palavra de Deus. Quando você enxerga as coisas à sua volta, a política à sua volta, a sociedade à sua volta, o mundo à sua volta, pela luz da palavra de Deus, o seu coração não é abalado, a sua fé não é abalada, a sua vida cristã não é abalada, o seu ministério pastoral não é abalado. Por quê? Porque você está vendo as coisas acontecer, mas você consegue interpretar tudo isso, porque você vê pela palavra e diz, a palavra de Deus diz isso, não vou me preocupar. São problemas familiares, casais, né? Qual é a resposta de tudo isso? É o pecado. O pecado que mancha os nossos corações, o pecado que está solto no coração
da humanidade. E por trás do pecado nós temos um personagem com um grande exército trabalhando para que essa paz não exista, que é o diabo, que é o príncipe desse mundo, com seus demônios. Ele trabalha 24 horas para que nas nações não tenha paz. Cada nação tem um príncipe demoníaco ali. A Bíblia fala do príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia. Cada nação tem os seus príncipes demoníacos, onde os anjos de Deus estão brigando. E eles trabalham para que não haja paz. Porque se o pecado está aí, então ele tem poder para trabalhar. E por que é tão difícil manter essa paz? É o que eu estou falando. A sujeira dos corações. O pecado no coração do homem. Então não se desespere. Não se desespere pelo que você vê. Porque você tem Deus na vida. Você tem o Espírito Santo. Você sabe qual é o caminho da paz. Então, não se desespere. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus e não sabem enxergar o mundo pela palavra de Deus, eles ficam desesperados, suicidam, entram nas drogas, se desesperam. Crentes que não têm um estudo bíblico, o ensino da palavra de Deus, ele é um crente vazio, angustiado, desesperado. Então, meus irmãos, a sujeira dos corações e o agir do diabo. Deus perguntou a Satanás: de onde tu vens? Ele falou: eu estou rodeando a terra. Ele está procurando o que fazer. De confusão. É destruindo famílias, é destruindo lares, é destruindo igrejas, é destruindo cidades. E vai ser assim. Não se desespere. Tem que vir uma paz mundial. O dia que vier essa paz mundial, nós não estaremos aqui. Essa paz mundial só vai existir um dia com Jesus. A verdadeira paz. Então, irmãos, o que é, pois, um pacificador? Pacificador não é apaziguador de confusão. Nós vemos aí Camp Davis, conhecido Camp Davis, pelos presidentes americanos tentar reconciliar, principalmente briga de judeus e árabes. Pacificador não é um apaziguador de confusão. O apaziguador é aquele que adia um conflito, né? O pacificador é diferente. O pacificador, ele não adia um conflito. Ele leva a transformação para quem está à sua volta. Ele leva a transformação. A igreja de Jesus Cristo tem levado essa transformação. O mundo não reconhece, a imprensa não reconhece. Mas quantas vidas estavam destruídas e o evangelho de Jesus chegou e mudou uma família. O evangelho de Jesus chegou e mudou a vida de um homem. O evangelho de Jesus chegou e mudou a vida de uma mulher. O evangelho de Jesus chegou e mudou a vida de uma moça, de um rapaz, de um adolescente. A imprensa não vai fazer propaganda disso. Não crê nisso. Mas o evangelho de Jesus Cristo tem levado a paz. E o evangelho de Jesus Cristo, ele chega não é pelos anjos, não. Ele chega através de você, através de mim, através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o pacificador verdadeiro, segundo a Bíblia, não é aquele que adia uma situação, mas é aquele que leva a verdadeira transformação. Um pacificador, ele deve ter o seu coração limpo, que é o texto anterior. Bem-aventurados limpos de coração. Quem tem um coração sujo vai ser pacificador de quê? Só pode ser um pacificador quem tem o coração limpo, né? Um coração que está liberto. Então, se não tem coração limpo, irmão, não tem como. E como é que eu limpo o meu coração? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo
o pecado. É o sangue de Jesus, é a palavra de Deus que limpa esse nosso coração cheio de sujeira. Nosso coração é cheio de sujeira. Como é que ele é limpo? Pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus. Quando eu estou aqui meditando na palavra de Deus, você que está aí meditando na palavra de Deus, você está em casa meditando na palavra de Deus, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está fazendo o quê? Eu e você estamos limpando o nosso coração pela palavra de Deus. E é por isso que a gente tem que sempre estar se alimentando na palavra de Deus, estar na casa do Senhor. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que o nosso coração é constantemente atacado. É atacado constantemente. Então, para nós sermos pacificadores, nós temos que ser libertos do nosso eu, né? Como é que nós vamos ser pacificador se o meu eu é maior do que tudo? Eu até às vezes falo, eu não sei quem é pior, se é o diabo ou se é o nosso eu. Sinceramente, não sei quem é pior, se é o diabo ou se é o nosso eu. É terrível. Então quem vive com o seu eu super aflorado, só pensa em si, vive da arrogância, da soberba, do orgulho, vai ser pacificador de quê? Se não é pacificador, também não será filho de Deus, né? Tem que estar liberto. Para ser pacificador, nós temos que estar liberto de nós mesmos, vazios de nós mesmos. Por isso que lá na primeira aventurança diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E eu ministrei aqui, o que é o pobre de espírito? É aquele que se esvazia de si mesmo. É estar liberto desse interesse próprio. É ele ter uma nova visão de si mesmo. É ver a sua podridão, né? E que seu maior objetivo é glorificar a Deus e abençoar o próximo. Irmãos, enquanto eu e você não reconhecermos que nós temos que esvaziar de nós mesmos, e que a nossa função é glorificar o nome de Jesus e ser um instrumento de bênção para o nosso próximo, nós jamais seremos pacificadores. E se jamais seremos pacificadores, jamais seremos verdadeiros filhos de Deus. Pastor, mas e crente? Tem crente que não é filho de Deus? Mas tem muitos. A Bíblia diz assim: aquele que não ama o seu irmão está em trevas. Quantas pessoas a gente vê dentro da igreja cheio de ódio contra o outro, né? O que é o pacificador na prática? Mas antes, para ser pacificador, você tem que ter paz com Deus. Você não tem paz com Deus, como é que você vai ter a paz de Deus? Eu e você só podemos ter a paz de Deus se nós estivermos em paz com Ele. Para nós sermos pacificadores, temos que ter essa paz de Deus. Lá em Romanos fala sobre isso por 2 vezes. A paz de Deus em vossos corações. Lá em Romanos fala também sobre o Deus de paz. Por 2 vezes cita o Deus de paz. Veja como é importante ser pacificador, porque em Romanos cita que o nosso Deus é Deus de paz. Por 2 vezes. E um dos nomes de Jesus, qual é? Lá em Isaías, príncipe da paz. Veja como esse negócio é sério. Deus é o Deus de paz, Jesus é o príncipe da paz. Então os seus filhos têm que ser o quê? Pacificadores. Tem que ter essa paz e serem pacificadores. Então, como é que nós vamos pôr em prática a vida de sermos pacificadores? Vamos lá. Agora começa a machucar um pouquinho. Para nós sermos pacificadores, nós temos que aprender a não falar o que não deve. Temos que aprender a falar o que não deve. Se eu falar tudo o que eu quero, como é que eu vou ser um pacificador? Se eu falar tudo que dá na minha cabeça, tudo que vem na minha boca, se eu falar tudo que eu sinto, como é que eu vou ser um pacificador?
Porque a Bíblia diz que do coração do homem procede as maiores maldades. Então, se nós for falar tudo que nós queremos, quando a gente cala, a gente foi tentado. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Eu ser tentado a odiar alguém, a falar uma coisa para machucar alguém, para ferir alguém, até aí não é pecado. O pecado é eu praticar mesmo. Então, como é que eu vou ser um pacificador? Aprendendo a não falar o que quero. E hoje não é só falar com a boca, não. Falar pelo Face, falar pelas lives, falar pelos zaps, né? Você não está falando aqui com a boca, está falando aqui com a mão. E aí virou palavra. E tem quantas pessoas só vivem de falar e fazer confusão. Você não pode falar o que quer. Eu, como pastor aqui, eu não posso falar o que eu quero. Eu tenho meus pensamentos políticos. Tenho os meus pensamentos de analisar uma pessoa socialmente. Mas eu não posso falar. Por quê? Porque eu estou revestido de um pastorado. Eu represento uma convenção. Eu represento uma liderança. Eu represento você, eu represento a igreja. Então eu não posso falar tudo que eu quero. Tem gente dentro da igreja que não entende isso. Agora estamos chegando na época da política. Aí que é um Deus nos acuda. É irmãs e irmãos falando o que querem pela a internet. Não é pacificador e não é filho de Deus. Não é pacificador e não é filho de Deus. Pelo fruto se conhece a árvore, irmão. Laranja tem que dar laranja. Se laranja der maçã, está errado. Se laranja der pimenta, está errado. Laranja tem que dar laranja, maçã tem que dar maçã. Pelos frutos se conhece a árvore. Uma vez, eu tinha um funcionário, eu era diretor do IB, e ele fazia uma confusão dos infernos lá. Eu chamei ele, falei, meu filho, eu vou mandar você embora se você não consertar. Você tem que ser crente. Pastor, o que é isso? O senhor está me julgando? O senhor não pode julgar o que está aqui dentro do meu coração. Eu falei, não, o seu problema não está dentro do seu coração. Eu estou vendo a árvore aqui. Eu estou vendo os frutos. Pelo seu fruto eu sei que você não é crente, velho. Não estou te julgando, não. É os seus frutos que estão me dizendo que você não é. Se você vai ser, aí é outra questão. Então, pelos frutos, conhece a árvore. Ser pacificador, irmãos, é controlarmos a nossa língua. Tiago, capítulo 3, versos 5 a 10, fala do perigo que é a língua. Ela é um pequeno instrumento. E assim como uma pequena fogo incendeia toda uma floresta, esse pequeno instrumento destrói lares, destrói igrejas, destrói pessoas, fere, mata. Então, para que eu e você sejamos pacificadores, e qual é o interesse aqui de ser pacificador? É ser filho de Deus. Nós temos que cuidar desse pequeno instrumento, que é um perigo, que é a nossa boca, a nossa língua. É impossível ser pacificador se eu falo o que penso. Já viu aquelas pessoas que falam assim, comigo eu falo é na cara. Não, é que ele é sem educação. Ele não é sincero, é sem educação. Porque a gente não fala tudo que quer. Pensou se você fosse falar tudo que você quer? Se eu fosse falar tudo que eu quero? Isso não é ser sincero, é ser sem educação. Sinceridade é outra coisa. Né? Nós temos cuidado com a nossa língua. Falar, eu vou falar o que eu sinto. Não podemos. A esposa falar tudo o que quer para o marido falar tudo o que quer para a esposa, como é que vai viver em paz dentro de casa? Coisa que a gente tem que aprender a engolir. Se tem uma coisa que eu e você temos que aprender, olha que é difícil, hein? É difícil. O temperamento da gente, o meu, você engolir as coisas.
Mas o cristão tem que aprender a engolir, né? A gente tem que aprender a engolir. Cuidado com a nossa língua. Quantas pessoas são instrumentos de guerra? Ele está numa reunião, ele ouve uma coisa, sai dali e fala para alguém: olha, falar isso e isso de você, para trazer confusão, para provocar uma confusão. Então, a gente tem que trabalhar o contrário. Temos que trabalhar para evitar a confusão e não fazer confusão. Eu me lembro uma situação que eu passei. Eu trabalhava com um líder, um homem de Deus, mas um outro companheiro de ministério tinha feito uns erros lá e ele ficou chateado com esse companheiro meu, que era subordinado à liderança dele. E sempre a gente comemorava umas festas junto. Tinha uma data de festa que ele sempre chamava e falava: vem aqui, todo mundo aqui, vamos fazer essa festa junto. Aí, eu estava ajudando a coordenar, ele falou: ô sócio, chama o fulano não. Eu falei: tá certo. Aí o fulano me ligou, é amigo meu, me ligou. E aí, como é que o chefe tá? Eu falei: tá tranquilo. Mesmo? Ah. E é para mim ir com a família? Eu falei: ué, acabou de me ligar aqui, que você quer para você ir. Tem certeza? Tem. Falei: é para mim levar aqui os refrigerantes e é para você levar os bolos. Os outros lá eu vou falar que é para levar o frango, tal, cada um vai levar uma parte. É mesmo? É. Falei: aproveita e leva já o presente também. Não, que isso, tal. Chegamos lá no dia da festa. Ele chegou com os bolos, eu cheguei com os refrigerantes, o outro chegou com o frango, cada um chegou com uma coisa. E ele, numa alegria, chegou com um presente. Aí não teve nem como. Aí brigar como? Né? Lá em Provérbios diz que o presente conquista o coração do rei. Né? Pronto, acabou. Passamos a noite ali batendo papo, as famílias tudo junto. Sarou e o barco continua. Enquanto que tem outros: rapaz, não é para ir. Não deixa aí mesmo não. Ele não pode ir, fica infernizando. Leva uma notícia ruim lá para você. Então, irmãos, pacificador não pode falar o que quer, né? Tem pessoas que querem falar o que quer. Não pode. Você é um crente, você representa Jesus Cristo. Quem é pastor de congregação, quem é esposa de um pastor da congregação, não pode falar o que quer, não. Por quê? Porque você representa uma igreja, você representa alguém. Você representa, acima de tudo, Jesus Cristo. O povo nos vê como servo de Deus. Por isso que quando a gente faz besteira, o povo diz: ó o crente aí fazendo besteira. Eles podem até não ver o bem que você faz, mas o mal que a gente faz, eles vão fazer, eles vão ver. Quer ser um pacificador, irmãos? Vamos ver aqui dentro do texto. Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que pensar: será que eu vou trazer um escândalo? Será que eu vou ferir alguém? Será que eu vou deixar alguém enfermo? Será que eu vou separar um casal? Será que eu vou separar uma família? Quantas pessoas ficam fazendo confusão e mutim? Não existe os rebeldes dentro da igreja? Esses não são filhos de Deus. Está a Bíblia que está dizendo. Não são. Porque como é que rebelde é filho de Deus? Rebelde faz parte daquele pecado para a morte. Lá em João diz: por esses não oreis, porque é pecado de morte. Por quê? Porque rebelde não tem
Porque o rebelde, ele nunca vai reconhecer que ele é rebelde, ele não tem perdão para rebelde. Ah, mas é porque o sangue de Jesus não perdoa? Perdoa, mas rebelde nunca vai se arrepender. Porque já tem um espírito dentro dele, porque esse é o principal pecado, foi o pecado do diabo, foi o primeiro pecado da rebelião, querer tirar Deus do trono. Então o rebelde, ele não é filho de Deus. Então como é que eu vou me aproximar de rebelde, irmão? Como é que eu vou me conviver com rebelde? Se a Bíblia está dizendo que quem é filho de Deus é pacificador. Pacificador. Então nós temos que estar analisando isso. A minha vida está dentro da Bíblia. Sei que é difícil, mas eu e você temos que buscar cada dia viver a vida cristã. Errou aqui hoje, Senhor Jesus, perdoa a minha miséria. Eu estou aqui confiado na tua misericórdia. Perdoa os meus pecados. Me ajuda, Jesus, eu quero ser crente. Eu quero melhorar, eu quero andar segundo a tua palavra. Né? Nós temos que ter cuidado. A Bíblia diz, olha, irmão, tem coisa mais terrível do que isso, mas a Bíblia diz em Romanos 12, 20, para nós abençoarmos os nossos inimigos. A pessoa está te infernizando, está me infernizando. Oh, Jesus, abençoa. É duro, hein? Mas é isso que Deus está dizendo. Esses dias eu vi um comentário interessante de Calvino, ele dizendo que quando uma pessoa, um inimigo nosso, a gente, em vez de não orar para matar, mas orar para que o Espírito de Deus coloque um amor nessa pessoa para conosco. E Deus pode fazer. Deus pode fazer. Né? Então, é abençoarmos os nossos inimigos. E com isso nós vamos levar Jesus em todos os lugares. Quem é pacificador, quando ele chega num lugar, as portas são abertas. Ei, está vindo aí uma mulher de paz, está vindo aí um homem de paz, está vindo aí um filho de Deus, está vindo aí uma filha de Deus. Quando é fazedor de confusão, a gente olha e fala, misericórdia, olha quem está vindo ali. Vamos ter cuidado, irmãos. Tem crentes, tem pastores, tem dirigente de congregação, precisa amadurecer. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Aí eu cresci, falo como um homem. Não pode ir para as lives, para as internet e falar o que você quer, não. Não pode ir para as lives e falar o que a gente quer e pensa, não. O Evangelho de Jesus Cristo é tomar a cruz e seguir. Como ovelha para o matadouro, não abriu a sua boca. Então, temos que ter cuidado, temos que vigiar, né? E qual é o galardão? Qual é a bênção para aqueles que são pacificadores, que levam a paz? O que é o pacificador? Na linguagem de hoje diz assim, aquele que trabalha pela paz. Pacificador, pastor Martins, é aquele que trabalha para que haja paz. Tem gente que trabalha para fazer confusão. Tem gente que trabalha para que haja confusão. Tem gente que trabalha lá na congregação para que a congregação esteja em confusão. Tem gente que trabalha no campo para que tenha confusão. Tem gente que trabalha na política para que haja confusão. Tem gente que trabalha lá na empresa dele para fazer confusão. Mas quão abençoados são os pés daqueles que levam a paz. Irmãos, tem hora que a gente fica irritado, nervoso com as palhaçadas que a gente vê, com as besteiras. Eu me lembro uma vez, eu era pastor em um desses campos que eu passei, mas eu fiquei tão bravo com um obreiro, mas tão bravo, mas tão nervoso. E eu estava com
um outro pastor, que era o meu vice-presidente, dentro do carro. Aí eu liguei para ele, porque ele fez uma coisa lá absurda. E eu falei umas coisas para ele, mas assim, falei tudo não, só falei um negócio lá para ele. Falei, rapaz, como é que você fez isso? 6 horas da tarde lá na Matriz. 6 horas da tarde. Aí, quando foi 6 horas, eu cheguei lá. Irmãos, mas eu me programei tanto. Eu queria que o espírito de Mohamed Ali me pegasse ali. Mas o Espírito de Deus fez outra coisa. Na hora que eu cheguei ali, olhei para ele. Falei, vem cá, sobe aqui no púlpito. Ajoelha aqui do meu lado. Aí eu ajoelhei aqui na cadeira de pastor. Ele ajoelhou. Orei 1 hora de joelho com ele. 1 hora. Foi assim, 60 minutos. A hora que levantou, ele estava chorando, eu também estava. Abracei ele. É um dos pastores mais amigos que eu tenho. Assim, a gente quase não se fala hoje, mais pela distância, mas eu sei que ele tem um amor por mim. Ele tem um amor por mim tão grande que ele fez o curso de história. É professor hoje, pastor. E ontem eu estava falando com um amigo nosso, um também que foi obreiro meu. Ele está em Portugal hoje, falando, olha, o fulano morre de saudade do Senhor, ama muito o Senhor. Então, irmãos, bem-aventurado é trabalhar pela paz. Quantas besteiras eu já fiz, falando o que eu queria, e depois para recolher. Quando a gente faz besteira, para recolher isso depois, os pedaços. Quantas vezes eu tomei atitudes, eu dei 2 exemplos aqui de bênção. Eu não dei os exemplos de porcaria, mas tem muitos. Para depois você recolher isso. Bem-aventurados é você levar a paz de Deus dentro da sua casa. Bem-aventurado é você levar a paz dentro da igreja que você congrega. Bem-aventurado é onde você andar, você levar a paz. Porque quando você leva a paz, nada mais você está levando do que o próprio Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma época que é hora de nós calarmos, orarmos. Não é hora de tomarmos posições, não, que é muito perigoso. E nós estamos representando Jesus. Será que Jesus é do partido da direita, da esquerda? Então, é uma hora de sermos pacificadores. Não é com guerra que nós vamos resolver os problemas de guerra. É levando a paz do Senhor Jesus Cristo. É você, as pessoas, as famílias estão transtornadas. Há uma tensão no país. Você tem a missão, você que está me ouvindo aí, você que está aqui na igreja, de onde você colocar o seu pé, tem que irradiar paz. A paz de Jesus Cristo. Você não precisa falar nada. Não está na hora de nós xingarmos esquerda, direita. Isso é falta de maturidade. Pastor, quem é pastor? Sou pastor branco. Sou pastor de brancos e de negros. Quem é pastor negro? É pastor de brancos e de negros. E graças a Deus que o nosso país é assim, porque tem países que não, que as igrejas é separada. Olha que coisa esquisita. Como é que se é crente, como é que é separado? Que negócio é esse? Né? Então, o pastor que é negro, ele tem que saber que ele pastoreia brancos também, e que confia nele como homem de Deus, e olha nele como homem de Deus. Não vê se ele é branco, azul, verde. Olha nele como homem de Deus.
E eu sou pastor branco. Você é quem é branco? Você tem que saber que você é pastor de branco, de negro, de rico, de pobre. Nós somos homens de Deus. E nós temos que levar a paz. É por isso que nós damos a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmã. É porque nós estamos na missão de levar a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Aí a gente fecha. Qual é o prêmio que você vai ganhar? Quem disputa um campeonato de tênis, de surf, de vôlei, de futebol, ele disputa para ser um campeão e receber aquele título. De quê? Campeão brasileiro, campeão de Champions League, campeão da Libertadores, campeão do mundo. Quem trabalha numa empresa, ele trabalha para receber. Eu e você temos que ser pacificadores para receber o quê? Um título. Qual é o título? A marca de filhos de Deus. Eles serão chamados filhos de Deus. Então, o contrário é verdadeiro. Se você não é pacificador, você não é filho de Deus. Se eu não sou pacificador, eu não sou filho de Deus. O contrário é verdadeiro. Então, qual é o resultado de eu levar a paz, pastor? Vale a pena esse sacrifício? Vale a pena eu calar a minha boca? Vale a pena eu segurar? Pode até dar uma mancha na gente, mas vale a pena se você quiser ser chamado e ter a marca de filho de Deus. E a Bíblia diz que esse que tem a marca de filho de Deus, o diabo não lhe toca. Nós vamos passar isso aqui, vamos passar essa tribulação, e um dia vamos viver no mundo, todo mundo junto. Chinês, brasileiro, americano, europeu, indiano, africano, russo, todos juntos com um só DNA de filhos de Deus. Então, qual é o valor? Vale a pena eu me calar, eu segurar, eu aguentar, eu suportar? Se você quiser ser chamado de filho de Deus, é a única promessa que tem aqui. Quer mais alguma? Precisa de outra? Ser pacificador, você será chamado filho de Deus, porque eles serão chamados filhos de Deus. É tudo que eu procuro. Eu estudo teologia, eu leio a Bíblia noite e dia, estudo, oro e faço pesquisa, e oro a Deus e faço jejum, só por isso, só para isso, para ser filho de Deus. A nossa luta é uma só, é para sermos filhos de Deus. E é essa missão que Deus chamou eu e você. Jesus reuniu os seus discípulos, entre eles tinha zelotes, guerreiros. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque aí sim vocês serão chamados filhos de Deus. Amém, igreja? Fiquemos de pé. Põe a mão aí no seu coração. Senhor Jesus, a tua palavra tem uma promessa aqui, que é ser filho de Deus, e todos nós estamos aqui, os teus servos que estão aí com o seu Face ligado, acompanhando esse culto, por uma única coisa: nós queremos ser teus filhos, queremos ter a marca do teu sangue, queremos ter o selo do teu Espírito Santo. Senhor, mas esse mundo, a cada vez que passa, e chegando para o final, vai piorar. É conturbação, é guerra, é confusão política, é confusão social. Mas a tua palavra tem promessa para aqueles que são cheios da tua paz, para aqueles que realmente podem levar a palavra, a paz do Senhor. Senhor, e eu e os teus servos, nós queremos ser chamados de filhos de Deus, nós queremos essa marca. O Senhor sabe que do nosso coração mesmo,
Nós não temos condições, por causa do pecado, por causa da maldade que há dentro de nós. Mas nós clamamos, nós estamos meditando na tua palavra, que o teu sangue venha lavar o meu coração, o coração do teu rebanho. Que a tua palavra venha limpar o meu coração, o coração do teu povo, das tuas ovelhas. Senhor, implanta essa paz no meu coração, no coração da tua serva, do teu servo, na casa do teu servo. Implanta essa paz dentro do campo de Bangu, que haja paz do teu espírito, que no meio da casa do teu servo, da tua serva, haja paz, que haja a verdadeira paz. Senhor, e pela tua misericórdia, que o Senhor faça de nós, faça dessa igreja, faça dos membros dessa igreja, faça de mim um instrumento para levar a paz. Que nós sejamos instrumento para levar a paz, e o teu nome ser glorificado e vidas serem abençoadas. Assim nós oramos no teu nome, Jesus.